Olá pessoal, eu sou Carito Cavalcante, cineasta. Estou aqui realizando a oficina Experiências Poéticas Cinematográficas, que foi contemplada pelo edital de formação e pesquisa Troca de Saberes à Distância, promovido através da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Chegamos ao nosso oitavo vídeo, ao nosso último vídeo. Eu estou aqui contando com o auxílio luxuoso do meu amigo e parceiro Fernando Suassuna, que me ajudou aqui nessa oficina, nesse bate-papo, né? E, bem, para começar esse nosso último vídeo, eu gostaria de ler um trecho que eu acho super importante desse livro de Edgar Moura, que se chama 50 anos, luz, câmera e ação. Ele diz assim: não copie a natureza, não tente ser realista. Crie sempre um estranhamento na imagem. Não filme como se vê. Invente um mundo, um outro mundo. E eu estava em casa antes de vir para cá, para o estudo aqui do meu convidado especial, mais que especial, Fernando Suassuna, e até para pegar para emprestar para ele, porque eu sabia que ele ia querer. E lembrei, né, desse filme do meu acervo, que é um filme muito legal, tem muito a ver com o que Edgar Moura falou aí. Se chama Dead Man, de Jim Jarmusch. Dead Man é a história da viagem física e espiritual de um jovem num território hostil e selvagem. William Blake, John Depp, viaja para as mais longínquas fronteiras do oeste americano. Perdido, gravemente ferido e perseguido por pistoleiros, encontra um nativo americano chamado Ninguém, que acredita que Blake seja na realidade o poeta inglês. Belíssimo road movie do oeste, com características existencialistas e ritmo hipnótico, moldurado por paisagens deslumbrantes e atemporal. Dead Man tornou-se uma obra-prima por reinventar um gênero que já tinha sido explorado à exaustão. Um western sensível, misterioso e filosófico. E é justamente com esse espírito que eu tenho a honra e o orgulho de apresentar aqui para vocês o curta Observando o Mundo Acontecendo, né? Observando o mundo acontecendo foram histórias que foram aparecendo para mim de 2013 a 2018, né? Sinais, né, que eu considero como histórias e que vieram aparecendo de várias formas e que eu fui absorvendo, ressignificando, transformando e fazendo essa colagem surrealista. Tem muitas coisas para falar sobre esse filme, mas eu vou destacar duas coisas. Uma, que quando eu estava no processo de manufatura, eu estava em Recife, né? Tinha ido passar um carnaval e antes já tinha falado com o meu amigo Helder Vasconcelos o que é que ele ia fazer e tal. Foi quando ele falou que no sábado eles iam para a cidade de Condado, na zona da Mata Norte de Pernambuco, que eles, há 10 anos eles, agora mais de 10 anos, naquele momento fazia 10 anos que eles estavam sempre indo durante os sábados de carnaval para fazer um ritual, um cortejo, né, da cidade onde nasceu o cavalo marinho, como uma forma de agradecimento. E ele me convidou e eu disse assim: eu posso filmar, posso colocar no filme? Ele, claro, porque foi assim com praticamente todas as histórias que apareceram. Eu sempre encontrei uma forma de absorvê-las e inseri-las nesse projeto, que foi feito realmente com acaso, né? E aí, nessa hora, eu resolvi fazer uma entrevista com ele. A gente estava na Praça do Derby esperando o ônibus para ir para Condado. Porque
eu sempre achei interessante um cara, por exemplo, como o Helder Vasconcelos, que se alimenta da tradução, mas se expressa também de uma forma muito vanguardista, com muito computador, pedaleiras, todo esse aparato tecnológico e tal. E eu perguntei para ele como é que ele via essa coisa ele sentia, se expressava essa coisa da tradição, da modernidade, da vanguarda, do contemporâneo. Então ele disse assim, eu vou responder contando uma história que aconteceu com Braulio Tavares, né? Braulio Tavares, irmão da nossa querida Clotilde Tavares. Então, Helder foi contar essa história, né? Ele contou que acho que um jornalista, uma pessoa, chegou para Braulio Tavares e disse, só um parênteses, né? Braulio, um cara que conhece muito de literatura de cordel, ficção científica, de quadrinhos, enfim, um monte de coisas. E aí o cara perguntou, Braulio, o que é que tem a ver literatura de cordel com ficção científica? Ele disse, eu. Né? Então, na hora que Helder contou isso para mim, essa entrevista acabou nem entrando no filme, mas eu disse, é isso, porque eu estava nesses anos juntando essas histórias, chegando até a mim, mas as histórias aparentemente não têm nada a ver umas com as outras, mas aí na hora que Helder contou essa história de Braulio, eu disse, é isso, o que é que tem a ver essas histórias entre elas? Eu. Né? Então isso foi uma espécie de conspiração ao meu favor para confirmar que eu estava no caminho certo. E a outra coisa foi quando eu terminei de esqueletar o filme. Na minha primeira edição ele tinha ficado em torno de 15 minutos e eu estava assim muito angustiado, insatisfeito com o resultado. Assim, via que tinha uma potência, mas ao mesmo tempo não estava me sentindo muito confortável, assim, sabe? Com o filme. Não estava me sentindo muito feliz com o resultado. Então, eu lembrei do também amigo e parceiro Joca Soares, né? Que também já fez vários curtas comigo, inclusive Noturnos, que foi apresentado aqui na oficina. E aí eu lembrei que Joca, ele tem, assim, né? Um grande artista também, multimídia, e tem essa pegada de transformar as coisas que ele toca em arte, e arte muito potente. E aí eu passei a mensagem para Joca, né? Liguei para Joca, né? Disse, Joca, venha aqui, você quer vir aqui destruir um filme, né? Eu até provoquei assim, ele disse, vamos. Então ele foi lá para casa e ele pegou a minha edição de 15 minutos e transformou em um filme de 8, né? E em alguns momentos até foi interessante que ele às vezes sugeria algo bem radical e ficava até um pouco receoso e dizia assim, rapaz, estava pensando aqui em tirar esse trecho, às vezes era um trecho imenso, assim, não sei quanto tempo, eu dizia, pode tirar ele, sério? Né? Às vezes ele mesmo se assustava com o que ele havia proposto, mas é isso, como a gente já conversou, né? É importante fazer o exercício do desapego. E Observando o Mundo Acontecendo é um filme que eu gosto muito, né? Fernando fez um trabalho de áudio incrível, que ele ainda vai comentar sobre ele, que realmente muitas vezes a gente esquece, né? É audiovisual, né? Não é só a imagem. O som tem uma importância da mesma maneira que a imagem, né? E isso Fernando vai falar mais, mas agora vamos aqui apresentar o filme para vocês assistirem, porque eu acho que é um dos filmes mais representativos do espírito dessa oficina. Então vamos lá assistir Observando o Mundo Acontecendo. Fazendo o sudário, entra numa espécie de transe,
Transpiro muito e o consumo de energia é muito grande. Penso ser uma arte herdada. As pessoas têm várias cascas, como uma cebola, e o que surge é uma projeção da alma. Vá pra rua, vá correr, vá salvar vidas, por mim e por você, esse é nosso lazer. Tipo, a gente agora é capitão de areia, não é capitão do mato. Já falava Jorge Amado, a gente continua rimando, nem sendo. De vez em quando nem é amado, mas a gente não para, a gente continua armado de caneta e papel, fazendo rima pra levar quem não tem condições pro céu. É isso, é tipo um pastor da rua, é tipo um Moisés da rua, abrindo o mar vermelho, abrindo esse mar de sangue que é nossa sociedade. Rap é uma coisa que vai além de só ter força de vontade. Rap é isso, é uma oração, por isso que eu acabo agora a minha improvisação. Eu gosto de gente viva, sem molde. Eu gosto do que acontece antes da dança, antes do evento da dança. Yasmin é um afetamento. Pessoal, pra quem conhece, essa aqui é a cidade de Condado. E pra quem não conhece, também é Condado. Estamos na capital do cavalo marinho, zona da Mata Norte de Pernambuco. Nós estamos aqui para mostrar nossa brincadeira para pessoas, para amigos, para mestres. É um jeito de devolver aquilo que a gente ganha, porque é assim que a gente vai crescendo e se misturando e se misturando. E já não há nada dolorido em meus olhos. Se pareço chorar fácil, é verdade diante do que de fato importa. O sol, amarelo e vagaroso, rasgando 1000 nuvens de paz. Sangrando o rio e meu peito, estio, alvoroço. Alvoroço. É o tempo, é a chuva, é o vento, é o sol, é a água. O fogo, o trovão, o trovão. É um emaranhado, é uma confusão, é um eninhado de coração. É gente do lado sem uma ligação, é um concentrado de ilusão. A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Sobre a superfície do planeta existem pneus, cachorros quentes e carcaças. Também há restaurantes, psicopatas e instituições cuja finalidade é aglomerar imbecis e, depois de examiná-los, lançarem novos medicamentos para rugas e dores nas juntas.
Tratar bem não dói e, às vezes, ainda alivia a dor dos outros. Também é bom sentar numa mesinha de calçada de bar, sozinho e desconhecido, pedir um old par e assistir ao movimento das bactérias. Que delírio será esse? Que será de mim? Vou seguindo, vou teimando e resistindo, vou sendo, existindo. Que sonhos estarão no peito desse rapaz ao lado? Quais desejos, quais inquietações? O que há ainda para se escrever neste mundo? Que linhas imprecisas precisam ainda serem ditas? Benditas sejam elas, retas ou tortas, não importa. Vamos escrevê-las. Na praça a vida acontece. O mundo ao redor ferve e pulsa dentro de mim. Os amigos onde estarão? Ônibus, carros e pessoas latejam, e correm e rastejam. É a vida. Um chute pode ser um tiro, pode ser facada, pode ser mentira, pode ser amigo, pode ser você, a carga da arma, você de fogo, você disparada, você de novo. Aonde foi a bala? Aonde foi a bala? Aonde foi a bala? Aonde foi a bala? Esse aí eu acho que é o seu filme ensaio mais radical, né? Onde você realmente multiplica aí esses vários erros, essas coisas foram chegando e não necessariamente tá preocupado com nenhuma retórica, né? É mais com a sensação realmente, o diálogo entre isso tudo, né? E você falou que essa destruição que vocês fizeram no filme que tinha 15 minutos e ficou com 8, foi um problema para mim, né? Porque quando chegou já existia a trilha sonora desse filme, só que ela estava toda cortada junto com as imagens, né? E ficou uma coisa meio nonsense. Eu comecei a ver o filme e não sabia ainda o que eu ia fazer, né? Então, à medida que eu fui andando, tratando os áudios e tal, eu cheguei num ponto que tem o rapaz cantando, improvisando, fazendo um hip hop, né, na hora. E eu pensei em colocar uma bateria junto com ele, mas achei muito difícil conseguir, porque eu disse, poxa, será que esse cara cantou no andamento que tenha feito, né, que pelo menos tenha mantido uma certa regularidade e tal. Aí fui tentar, e surpreendentemente ele tinha cantado mantendo o andamento. Eu consegui colocar a bateria sem problema, inclusive nas horas que ele gaguejava, ele não perdeu o andamento da música. Eu depois coloquei um efeito e ficou essa coisa de um áudio meio surreal, né? Uma bateria, óbvio, que não estava ali, era o cara improvisando na hora, e as próprias gaguejadas dele, que eu coloquei um efeito, me deram a dica de que eu tinha que radicalizar no sound design desse filme, né? E fazendo isso, eu comecei primeiro eu ajustei as trilhas e usei muito efeito nas trilhas para dar a sensação de que era uma coisa única, né? Então, essas histórias que eram fragmentos acabaram tendo uma unidade maior pela trilha e também pelos efeitos que eu usei de voz, que eu cortei pedaços de vozes, repeti, manipulei, usei efeito nas vozes também. Isso acontece em determinados momentos do filme, se repete em algumas horas. E aí eu acho que isso conseguiu dar uma liga, né? E que fala sobre as potencialidades do áudio como um elemento para construir também uma linguagem poética, né? Essa autora aqui, Jennifer Van Zyl, ela divide o áudio em
algumas categorias. O som, né, do cinema, o que você pode fazer com o som. Ela fala do som realista, que é aquele que você já espera encontrar dentro da cena. O som expressivo, que é um que está dentro da cena, mas você pode manipular para conseguir um efeito mais interessante, como, por exemplo, uma cena onde existe uma ansiedade, existe uma coisa marcada que vai acontecer, que está todo mundo esperando aquele horário. Você pode, por exemplo, pegar o som de um relógio e colocar ele numa altura que normalmente não faria sentido naquela cena, mas vai trazer essa sensação de urgência, né? Ela fala do som surrealista, que é aquele som quando você usa muito para passar um estado interior da pessoa, né? Como que aquela pessoa está se sentindo e tal. E ela fala do som externo, que é aquele som que não está na cena, mas que ele faz um comentário. E isso gera muitas possibilidades para também contribuir nessa linguagem poética, né? Como a cena que a gente fez no Morador do 1101, não sei se tem tempo de passar aqui, com o Marco França, onde a manipulação do áudio, junto com os recursos de imagem que a gente fez, deixam bem claro que a gente está passando de um estado realista para mostrar como é que aquele personagem está se sentindo por dentro, né? Olha, filho. Sim. Eu tô com o pessoal, não tô podendo falar com você não, tô com a sua televisão aqui. Sim. Depois eu ligo pra você, 101. Não, tô falando aqui, 101. Tá bom. Tá. Também. Vivo. Tá bom, vivo. Tá. Isso nunca me aconteceu antes. A única ficha que não tá aqui é 11, tá aqui é 1. Dona Marília! Dona Marília! Dona Marília! Dona Marília! Então é isso, pessoal. Para fechar, eu gostaria de apresentar aqui para vocês um dos meus filmes que eu considero um dos meus filmes mais fortes, assim, né? Poético e forte, que é Vida Vaza, né? Documentário experimental sobre as angústias e inquietudes da vida, o existencialismo, a condição da mulher, as possibilidades da arte como instrumento de rebeldia. O filme reúne artistas da cidade de Natal que refletem as dores da sociedade contemporânea e tem a participação especial da historiadora Leliana Assunção. E por entre as dores, a vida vaza. Vaza indo embora e, paradoxalmente, vaza pingos de esperança e resistência em um caleidoscópio de emoções. Esperança e niilismo se confundem nas metáforas de Vida Vaza. Um manifesto poético, musical e imagético a favor da diversidade e contra a intolerância, em busca da delicadeza perdida. Então, fica aqui também como uma homenagem à nossa querida Leliana Assunção, que já se foi, mas que continua, através do seu legado, do seu espírito de luta, de resistência, de reexistência. Aí eu convido vocês para responder a charada existencial. Quem eu sou, quem é você? Eu sou o sonho de humanidade que vocês esquecem e perseguem. Eu sou mulher.
Escrever porque se sangra. Quando esfolam minha cabeça na calçada e pro poema dizem não. Ana, me ajuda na travessia? Eu andei vendo um documentário alemão chamado Ele Voltou, onde eles fazem com um ator a simulação da volta de Hitler na Alemanha contemporânea. Esse documentário acho que é do ano passado. E, surpreendentemente ou não, ele tem ampla e grande aceitação. Né? Ele vai pra rua, o pessoal faz a saudação. 70 anos, né, se passaram. E a primeira coisa que chama a atenção é que as crianças que o veem não o reconhecem. Ou seja, né, cadê a memória? Eles não estão tendo aula de história para saber quem foi Hitler e o mal que esse homem causou? Se eles não sabem o mal que esse homem causou, eles podem confundir esse homem como um cidadão comum e não entender a importância histórica de denunciar um Hitler. Todas as vezes que Hitlers surgem, eles têm que ser denunciados. Então, se ele passa por normalidade no cotidiano de uma sociedade como a alemã, inclusive, que tem lei que proíbe, né, que se exalte o nazismo, que se exalte o hitlerismo, é um sintoma muito grave, né? A gente diz que a nossa sociedade é sem memória e sem história e que a deles tem, mas parece que eles também não têm tanta memória assim. A história, ela tem uns ciclos, né, que a gente vê que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, essa virada do século foi um momento mais das esquerdas, né, em termos de ocidente, pelo menos. Então, agora a gente tem o contrafluxo. Eu costumo dizer que os movimentos sociais e as minorias avançaram tanto no final do século passado para cá que eles provocaram o grito dos desesperados, os fascistas desesperados, percebendo a nítida perda de protagonismo na luta política, em todos os cenários, na arte, na cultura, etc. Eles olham para a arte e para a cultura contemporâneas, eles não se veem mais representados hegemonicamente e exclusivamente como antes. Parir a humanidade é pouco. Ainda querem mais. Ainda querem as pernas, com os pés juntos, seus caminhos e alguns sonhos. Parir a humanidade é muito pouco. Querem o útero, o sangue. Bom, existe aí um fenômeno também que a gente estuda na perspectiva do conhecimento histórico, que é o que a gente chama de a sucessão de gerações. Diferentemente do que a gente foi acostumado a aprender na escola, uma perspectiva evolucionista da história, né? A gente aprende. Ou seja, a ideia de que as lutas, as conquistas, elas são progressivas e gradativas e cumulativas. Cada vez mais a gente, né, conquista uma luta e conquista um direito e avança e aquilo não retrocede. No entanto, essa foi a tradição de pensamento hegemônica na historiografia ocidental. No entanto, a gente tem inúmeros pensadores, a minha dissertação de mestrado, inclusive, foi sobre um pensador chamado Oswald Spengler, que são considerados dissidentes nessa perspectiva, que eles não acreditam nessa chamada teoria da flecha do tempo. Ou seja, tal como uma flecha, né, a flecha, uma vez atirada, ela só vai para frente, ela não volta, né? Então, essa seria a metáfora da nossa visão de tempo. Por isso a gente está acostumado a acreditar e a esperar que a história aconteça isso que você falou. Cada direito conquistado, cada avanço alçado não retroceda. E seria muito interessante se assim o fosse. No entanto, de acordo com Spengler e outros pensadores, a história, como a metáfora para definir a história, não é a flecha do tempo, é o bumerangue. E perceba que o bumerangue, ele sempre volta para onde ele, né? Ele é atirado, ele faz uma trajetória e ele volta ao ponto de partida. Então ele prevê uma concepção cíclica da história.
maneira bem visceral, até porque na minha formação intelectual a gente trabalha justamente com o paradoxo. A gente transforma o paradoxo não no inviável, não na maneira de uma maneira antagônica de ver as coisas, e sim o paradoxo como, na verdade, a complementaridade. Então, as crises, né? As crises, elas, se elas não descambam para o fascismo, elas trazem grandes aprendizagens, né? E o momento de crise, ele sempre é prenhe de possibilidades. Eu acho o papel da arte fundamental, porque a arte, ela tem o poder da transcendência, e a transcendência transforma vidas, liberta espíritos, né? Até me recordo uma passagem de Nietzsche que eu cito na minha tese, que ele diz assim: uma coisa é preciso ter, um espírito leve e liberado por natureza ou conquistado através da arte. Abro as veias, irreprimível, irrecuperável, a vida vaza. Ponho embaixo vasos e vasilhas, todas as vasilhas serão rasas, parcos os vasos. Pelas bordas, à margem, para os veios negros da terra vazia. No triz da vida, irrecuperável, irreprimível, vaza a poesia. Porque uma boa menina não chega perto de vidros, a não ser lavando louça. Uma boa menina não toca em ninguém e não se toca. Uma boa menina só chora de dor, e mesmo assim bem baixinho e escondido. Uma boa menina não sua, e é sempre sua e de mais ninguém. Uma boa menina não olha nos olhos. Uma boa menina não faz cara de safada, nem faz doce. Uma boa menina só apanha quando não quer. Uma boa menina não discute relação. Uma boa menina não escreve poemas que não possam ser lidos em voz alta. Uma boa menina não sabe nada sobre política, literatura, artes plásticas. Está sempre limpa e pronta. Uma boa menina está sempre à espera. Eu não. Eu sempre fui ruim demais. Não escrevo como mulher porque não sou mulher. Sou um destroço que boia, um relato lendário. Alguém que tem a dor nas mãos e negrumes secretos no sexo. Estou secando e ouço gritos. Uma desesperada louçância anuncia: o melhor do mundo é não viver nele. Que afrontar el dolore, havendo um sorriso espavado. Mrs. Dalloway, você está aí? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aqui a participação mais
que é especial do meu amigo e parceiro Fernando Suassuna. Eu que agradeço o convite de estar aqui, foi um prazer. Massa. E lembrando que essa oficina, né, Experiências Poéticas Cinematográficas, foi contemplada pelo edital de formação e pesquisa, troca de saberes à distância, promovido através da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu sempre gosto de dizer que quando eu dou oficina, eu aprendo mais do que ensino. Então, vamos que vamos. Vivenders e aprendendo. No cinema, essa captura sensorial é o que nos coloca em uma dimensão na qual nos sentimos suspensos e nos eleva, nos alimentando de beleza. Quando um poeta faz filmes, o resultado é de sublimação. E esses filmes com a pegada poética, eles andam naquela área cinzenta que fica entre a ficção e o documentário. As obras cinematográficas de Carito têm sempre essa característica de nos acrescentar mais do que só imagens. Nos entrega poesia, nos coloca em contato com o que a alma se apaixona e marca pela criatividade de junção do que está disperso. Se uma parte é documentário e outra parte é reconstituição, isso diz respeito ao método de trabalho, não ao público. O mais importante é alinhar uma série de mentiras de modo a alcançar uma verdade maior. E pode ser alinhado em algo além, algo poético, fazendo do cinema ponte para entrarmos num estado de sublime adoração à arte.